Quer que comece de novo? Já está gravando, pode ficar à vontade. Quer que comece de novo? Pode, dá uma introdução aí. Tá. Então, a gente vai começar falando da giardia. E a giardia lamblia duodenalis ou intestinalis é um protozoário que é capaz de causar doença diarreica esporádica ou epidêmica. E os bebês, as crianças pequenas, viajantes, indivíduos comprometidos, imunocomprometidos são os mais atingidos, sendo que o segundo ano de vida ele parece ser o mais vulnerável para as formas mais graves de giardia. Em 2006, a giardia entrou na iniciativa de doenças negligenciadas da Organização Mundial de Saúde, e ela é uma zoonose, com prevalência de 20 a 40% nos países em desenvolvimento e 2 a 7% nos países desenvolvidos, mostrando que ela não é correlacionada apenas com níveis socioeconômicos mais baixos. A gente tem duas formas morfológicas, que são os cistos e os trofozoitos, e a giardíase, ela pode ser adquirida com uma dose infecciosa muito baixa, porque a partir de 10 cistos você já pode ter a doença, e ela tem incubação de 1 semana ou mais antes que os sintomas de giardíase aguda possam se desenvolver. A transmissão dos cistos infecciosos para os humanos, ela pode ocorrer pela transmissão aquática, pelos alimentos ou fecal oral. Os cistos da giardia, eles são resistentes à cloração, e aí você vai ter, então, ingestão de alimentos crus ou mal cozidos contaminados com os cistos, ou ainda, mesmo após o cozimento, a própria pessoa pode contaminar esse alimento de novo, e aí essa ingesta vai levar à doença. E a transmissão fecal oral, por meio das mãos contaminadas, ela é muito comum nos locais de aglomeração humana. E aí a gente chama atenção, então, para as condições sanitárias e creches e escolas. Aí nesse desenho aqui tá ilustrando a postura dos ovos, né, tanto pela criança quanto pelo cachorro, no meio ambiente, a mão contaminada e essa reinfecção. Essa prima infecção ou reinfecção, né, você pode ter dos dois jeitos. A patogenia e imunologia, então a giardia é um parasita não invasivo e a patogênese dos sintomas pode ocorrer, ela não é totalmente compreendida. Ela pode determinar alterações morfológicas e funcionais no epitélio intestinal sem que haja invasão do tecido e das células. E dentre os diversos fatores que têm sido apontados para explicar as alterações do epitélio intestinal, destaca-se o processo inflamatório desencadeado pela resposta imune do hospedeiro, porque essa resposta imune, gerando a inflamação no epitélio intestinal, eles correlacionam com a sintomatologia e com a resposta do hospedeiro. E aí, em muitas infecções, verifica-se uma correlação positiva entre o grau de infiltração linfocitária e a intensidade da má absorção intestinal, e ainda, para explicar essa má absorção intestinal, tem o atapetamento da mucosa do intestino, porque o disco suctorial da giardia, que nessa imagem aqui que a gente tem a giardia, em volta do núcleo dela, a gente tem esses dois bolotos aqui, isso vai causar um atapetamento intestinal e vai impedir que haja absorção, porque o intestino ele vai estar coberto pelo parasita. E a exposição crônica ela pode induzir a imunidade parcial. Tem estudos que mostram que áreas endêmicas, as crianças menores de 10 anos, elas têm taxas mais elevadas de giardíase do que os idosos que já convivem com esse parasita há mais tempo. As manifestações clínicas. O espectro clínico ele é diverso, vai de indivíduos assintomáticos aos que apresentam sintomas. Os sintomáticos, eles podem apresentar um quadro de diarreia aguda e autolimitada, eles podem apresentar um quadro de diarreia persistente, com evidência de má absorção e perda de peso, que muitas vezes não responde ao tratamento específico. Em 50% dos indivíduos, a infecção ela é resolvida de forma espontânea, e de 5% a 15% ela é assintomática. E o indivíduo ele pode eliminar os cistos nas fezes por um período de até 6 meses.
A ingestão de um elevado número de cistos é capaz de provocar diarreia do tipo aquosa explosiva, com odor fétido, acompanhado de gases com distensão e dores abdominais. Nas infecções crônicas, os sintomas eles podem persistir por muitos anos, manifestando-se com episódios de diarreia contínuos, intermitentes ou esporádicos, e principalmente nas crianças, essa diarreia crônica ela pode ser acompanhada de esteatorreia, perda de peso e problema de absorção intestinal. Essa má absorção de gordura e nutrientes, como as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, vitamina B12, ferro, xilose e lactose, raramente vão produzir danos sérios nos adultos, mas na infância elas vão ter efeitos graves, elas vão comprometer o desenvolvimento físico e cognitivo dessas crianças. E aí é importante, o que a gente citou, de que a eliminação dos cistos, elas acontece até 6 meses, por causa do que eu falei, da infecção e da reinfecção. Então, o diagnóstico clínico em crianças de 8 meses a 10, 12 anos é a sintomatologia mais indicativa de giardíase, vai ser então a diarreia com esteatorreia, irritabilidade, insônia, náuseas e vômitos e a perda de apetite, acompanhada ou não de emagrecimento e a dor abdominal. Aí, para o diagnóstico diferencial, tem diarreia dos viajantes, intolerância à lactose, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável e a doença celíaca. E para o diagnóstico laboratorial, tem os testes imunológicos, ELISA, imunofluorescência indireta, os moleculares, que é a reação de cadeia do polimerase, e o parasitológico, que é o exame microscópico de fezes. Eventualmente, a gente pode fazer o diagnóstico por biópsia do adenal ou intestinal nos pacientes que têm os sintomas clínicos característicos, mas têm o resultado negativo de fezes. E a giardia, ela não está relacionada com a eosinofilia, porque a gente sempre pensa que parasitose está diretamente relacionada à eosinofilia, e aqui na giardia isso não acontece. O tratamento, ele é feito com metronidazol, 15 mg quilo dia, 3 vezes por dia, por 5 a 7 dias, albendazol, 400 mg por dia, por 5 dias, tinidazol, para maior ou igual a 3 anos, 50 mg por quilo, em dose única, secnidazol, 30 mg por quilo em dose única, e a nitazoxanida, para maior ou igual a 1 ano, 7,5 mg por quilo, 2 vezes por dia, por 3 dias. E aí a recorrência dos sintomas após o término do tratamento, ela pode ser atribuída à reinfecção, imunossupressão, o tratamento insuficiente ou a resistência à droga, e aí vai preconizar, então, um tratamento com a classe diferente para essa giardíase resistente. Agora, a ancilostomíase. A ancilostomíase, ela é causada pelo ancilostoma duodenário, Necator americanus, ou ancilostoma ceilânico, que são nematóides hematófagos. Vulgarmente, no Brasil, é conhecida como doença do amarelão ou doença do Jeca-Tatu. É uma doença com alto impacto mundial, tem perda de 4 milhões de anos de vida perdidos por incapacidade e efeitos deletérios em crianças e na gravidez, 440 milhões de pessoas distribuídas principalmente nas regiões dos trópicos e subtrópicos, e 50 milhões de casos somente na região da América Latina e do Caribe. 3 condições são importantes para a transmissão da infecção por ancilostomídeos, que é a contaminação fecal humana do solo, a condição favorável do solo para a sobrevivência da larva, que é umidade, calor e sombra, contato da pele humana com o solo contaminado. A partir de 3 larvas já é suficiente para ter infecção. Essas larvas, elas vivem no intestino de 1 a 10 anos, e além da penetração larval percutânea, a infecção pelo ancilostoma duodenário também pode ser transmitida pela via oral, porque você pode ter infestação direta, sem ciclo pulmonar, a partir da ingestão da larva L3. A larva L3, nesse ciclo, é a larva infectante. Após a penetração das larvas pela pele, o primeiro sintoma é o aparecimento imediato de erupções papillovesiculares puriginosas e eritematosas. Os sinais e sintomas sequenciais são decorrentes da migração larval inicial. Após o estabelecimento do habitat final,
A laceração da mucosa, da submucosa, pelos aparatos bucais cortantes desses vermes, acompanhados pela sucção e secreção das enzimas hidrolíticas e dos agentes anticoagulantes, vai resultar em uma intensa perda de sangue intestinal, e a infecção pelos ancilostomídeos reduz a capacidade do hospedeiro em montar uma resposta imune eficiente para eliminar esse parasita, porque vai gerar apoptose de linfócito T e B, clivagem de quimiocinas e de anticorpos. Os indivíduos com baixa carga parasitária, eles são usualmente assintomáticos. Infecções moderadas e altas resultam em dores epigástricas recorrentes, náusea, dispneia, palpitação, dores no externo e articulações, dor de cabeça, fadiga, palpitação, sopros cardíacos. E alguns indivíduos, eles podem desenvolver a alotriofagia, que é muito conhecido como síndrome de Pica, ou geofagia também, que consiste no apetite compulsivo por substâncias não nutritivas ou não alimentares, como solo, argila, tijolos e areia. As manifestações cutâneas, elas podem variar de acordo com a infecção primária ou reinfecção, desde o aparecimento de simples pápulas até o surgimento das pápulas vesiculadas com edema generalizado e inchaço de linfonodos locais. A passagem transpulmonar, ela vai ocasionar o ciclo de Loss e a síndrome de Lofer, que vai ter os sintomas respiratórios. Os sintomas gastrointestinais, vai ter dor epigástrica relacionada com a presença de larvas em razão da presença e do desenvolvimento do verme adulto. Pode ocorrer anorexia, indigestão, cólica, náuseas, vômitos, flatulência, diarreia e, nos casos mais graves, ulceração intestinal e colecistite. O comprometimento nutricional crônico é consequente da perda crônica de sangue, acarretando em anemia por deficiência de ferro e hipoalbuminemia, que pode levar a ascite. Em crianças, pode haver desaceleração do crescimento e alterações no desenvolvimento neurológico, e nas grávidas, a desnutrição e a anemia são ainda mais comuns, e o bebê costuma nascer com baixo peso. O diagnóstico clínico ele é baseado na anamnese associada aos sintomas cutâneos, pulmonares e intestinais, acompanhados ou não da anemia e eosinofilia. O diagnóstico diferencial vai depender do estágio da infecção, se assemelhando com a infecção por outros parasitas. O diagnóstico laboratorial, o exame parasitológico de fezes vai usar o método Catocates, que é quantitativo, HPJ copocultura, e ainda pode usar o Berman-Moraes para pesquisa da diferenciação das larvas. Os ovos, eles são morfologicamente indistinguíveis, então a especificação ela não é necessária para os fins clínicos, e só é possível se os vermes adultos, então as larvas, foram detectados nas fezes ou em endoscopia. O teste imunológico, ELISA, hemaglutinação e reação de fixação de complementos. Moleculares é reação de cadeia de polimerase. Hemograma, aqui a gente vai ter eosinofilia, anemia microcítica e hipocrômica. E também endoscopia digestiva alta e biópsia de duodeno podem ser os exames de confirmação. O tratamento, na primeira linha, tem o albendazol, 400 miligramas por dose única, 200 miligramas em menor de 2 anos, o mebendazol, 100 miligramas uma vez por dia por 3 dias, e segunda linha, palmate pirantel, 11 miligramas por quilo, máximo de 1 grama, uma vez por dia por 3 dias, e a nitazoxanida, o mesmo esquema da giardia. Aí, de 1940 a 1970, tinha uma vacina para ancilostomíase, mas ela foi retirada e atualmente tem vacinas experimentais com antígenos parasitários. A larva migras cutânea. Ela é causada pelo Ancilostoma brasiliense e o Ancilostoma canino, os parasitas do intestino delgado de cães e gatos. Também é denominada de dermatite serpiginosa ou dermatite puriginosa, apresentando distribuição cosmopolita, porém ela ocorre com maior frequência nas regiões tropicais e subtropicais, que ela é conhecida como bicho geográfico. Quando infecta um hospedeiro anormal, como por exemplo os humanos, essas larvas elas podem não evoluir, então migrar através do tecido subcutâneo ou visceral e produzir as síndromes conhecidas como larva migrans cutânea e a migrans visceral, e também a larva migrans ocular.
São poucos os casos registrados dos vermes adultos de Ancylostoma caninum parasitando no intestino delgado humano. A espécie mais importante evolutiva envolvida na síndrome da larva migras visceral e migras ocular é a Toxocara canis, que é um parasito de intestino delgado de cães e gatos. Ocasionalmente, o Ancylostoma caninum pode causar essas síndromes. Só que a gente não focou nela aqui porque ela é causada principalmente pelo Toxocara. Principalmente a larva migras cutânea, principalmente nos pés, pernas, nádegas, mãos e antebraços, e mais raramente em boca, lábios e palato. O momento da penetração ela pode passar despercebido ou ser acompanhado de eritema e prurido. Primeiramente, a lesão ela evolui assumindo um aspecto vesicular e na migração elas produzem um rastro saliente e pruriginoso, igual está nessas imagens. Nas lesões mais antigas você vai ter formação de crostas e no caso de reinfecção tem hipersensibilidade agravada por causa da reação do hospedeiro e é frequente a eosinofilia. O diagnóstico ele é fundamentado no exame clínico, anamnese, sintomas e aspecto dermatológico na lesão, caracterizado por erupção linear e tortuosa na pele. O tratamento é tiabendazol tópico, aplicação de pomada 4 vezes por dia, o oral 25 mg por quilo 2 vezes ao dia, durante 2 dias, não excedendo 3 gramas por dia. Albendazol, 3 a 7 dias, dependendo da extensão e da quantidade de lesões, e ivermectina, 200 microgramas por quilo 2 vezes por dia, por 2 dias. A profilaxia, tanto para ancilostomias, larva migras ou as giardias, vai ser baseado nas formas de transmissão, implementação e melhora das condições socioeconômicas da população afetada, acesso à infraestrutura sanitária e ao atendimento básico em saúde, além de condições mínimas de alimentação, educação e habitação, seriam pré-requisitos para estabelecer o controle dessas doenças. Ações educativas para os hábitos de higiene, defecar em locais apropriados, lavar as mãos antes das refeições e do manuseio de alimentos. Aí lavar os alimentos crus, beber água filtrada ou fervida, o uso de calçados e equipamentos de proteção individual e verificar o parasitismo de animais domésticos. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. E essa imagem, essa mensagem que o Jeca Tatu não é assim, ele está assim, do Monteiro Lobato, a gente pegou do livro de Parasitologia do Neves. É exatamente isso, né? A leitura que se faz, né, do Jeca Tatu, né, do Monteiro Lobato, e o pessoal usava, né, os laboratórios, né, usava isso até para influenciar o uso de alguns medicamentos. Fala que a doença do Jeca Tatu, doença do amarelão, né, por ser, ela adere, né, à mucosa intestinal e vai sugando em torno de mais ou menos meio milímetro por dia de sangue, é um causador, né, nato de anemia. Por isso a gente tem que pensar sempre na ancylostomia associada a um quadro anêmico. E tinha um medicamento que as mães adoravam que a gente passasse, biotônico fontoura, porque abria o apetite da criança. Na realidade, o que era o biotônico fontoura? Ele tinha antihistamínico, né, na fórmula. Então, o antihistamínico estimula a alimentação. Depois que foi proibido o uso de antihistamínico, passou-se a usar sulfato ferroso, né? Então, hoje a gente tem o sulfato ferroso no biotônico fontoura, ou seja, não abre apetite nenhum da criança, né? Na realidade, só vai corrigir um caso se tiver o quadro de anemia. Então, você expôs muito bem em relação à dificuldade do diagnóstico clínico, a coleta do material, tanto para um para o outro, por exemplo, nas giardíasia, o trofozoíta, que é o bichinho danado, né? Se você tem que pegar em fezes frescas para fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. E uma coisa que se discute muito, em todas as parasitoses, existe uma corrente que defende, tem outra que não defende a repetição do tratamento. Em algumas situações, por exemplo, todas as parasitoses que têm ciclo pulmonar, aconselha-se a repetir o tratamento após 15 a 21 dias. Por que 15 a 21 dias? Depende do ciclo evolutivo, né?
Então você tem que dar muita sorte, por exemplo, iniciar o tratamento agora e já pegar os vermes adultos, porque ele atua em verme adulto. A evolução de 15 a 21 dias, acreditando que todo o ciclo já tenha terminado e não iniciado outro, senão você não teria fim de tratamento, né? E a grande maioria das parasitoses são muito parecidas em termos de sintomas, né? Mas é lógico, se tiver uma criança que tiver, igual você mostrou, geofagia, eu já tive muitas situações assim, eu tô vendo que é porque ela tá comendo terra, ela tá raspando parede para comer, não é colocar na boca, é comer mesmo, né? Teve um caso que uma vez a menina pega aquele tatuzinho do chão para comer tatuzinho também. Então são várias situações dessas que nos alertam para possível parasitose, né? E você mostrou uma coisa muito importante também, não tem, a cloração não mata o bichinho. Então não adianta, por exemplo, você só lavar, né, o alimento em água clorada, né, que a gente usa para retirar parasita. Não sei se vocês lembram que a gente comentou isso no passado, e quando a gente quer tirar agrotóxico, é o bicarbonato, né, mas ela não mata a cloração, né? E realmente a profilaxia, a prevenção é a melhor forma, né? Quais são as crianças, identificar risco novamente, né, para você fazer prevenção. E suspeitar. Hoje, se a gente não pensar em parasitose, a gente vai deixar de fazer diagnóstico. E aquela ideia também de colocar, tem que dar remédio de verme de 6 meses? Tem que dar uma remédio anualmente? Já está comprovado que isso não faz prevenção, isso não faz profilaxia, né? Você dá remédio de 6 meses para a população inteira, não adianta você fazer só num grupo, né? Então, esses cuidados que a gente tem que ter realmente, né? E isso mostrou diagnóstico, como fazer o diagnóstico, qual o exame a gente tem que, quando a gente pede um exame, tanto exame parasitológico de fezes, exame de sangue, raio-x de toque, qualquer exame, você tem que colocar ou o que você está suspeitando, ou quais são os sinais e sintomas que você identificou. Para o pessoal do laboratório já imaginar e fazer a correlação entre sintomatologia e o exame que você está pedindo. Porque às vezes você suspeita lá, por exemplo, de Ascaris lumbricoides, aí você pede um exame que vai detectar larva, né? Então é importante, ou você faz a sua hipótese diagnóstica, sinais e sintomas, estou suspeitando disso, ou você faz o pedido e já direciona o exame que você quer, ok? É isso. E a giardia realmente é uma coisa que foi abandonada, né, em termos de pensar e de tratar. Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu atendi uma criança de 10 anos de idade. A clínica que ela estava assistindo era dor no hipocôndrio direito. E estava com o exame parasitológico de Giardia lamblia, cisto de Giardia lamblia, mas estava muito localizado em hipocôndrio direito, aqui em cima, né? Já tinha feito o tratamento, repetiu o tratamento e não melhorou. A gente fez um ultrassom, ela tinha um cálculo biliar, 10 anos de idade. Então, se a gente não pensar nessas patologias que são, às vezes, raras, na criança, a gente não faz diagnóstico. Vamos passar para o próximo? Professor. Oi. Só completar uma coisinha, pode? Pode, claro. Só para chamar a atenção, porque eu falei muito rápido, que às vezes a gente pensa que a parasitose ela é só em nível socioeconômico mais baixo ou ela é só em zona rural. E hoje em dia isso não está acontecendo mais. Você está tendo a parasitose em nível socioeconômico melhor, classe média e classe alta, e não está mais só na zona rural, porque a cidade cresceu, então mais periferia, e até no centro você já está tendo isso, né? Então a gente tem que pensar independente da classe socioeconômica. Exatamente, né? A gente perfeito, né? Porque às vezes você pensava, né? Quando eu comecei a trabalhar em zona rural, a gente tinha lá surtos de giardias, mas a água não era tratada, não tinha esgoto, não tinha nada, então tinha um ambiente propício. E hoje a gente tem feiras, que as pessoas vão na feira, faz compra nas feiras, então tem que cuidar disso. Já foi encontrado giardia, por exemplo, em maçaneta de porta. Então ela é danadinha, ela vive, até em água de piscina já foi feito identificação da giardia, né? Bem colocado, Gabriel.
quem vai apresentar agora? Beatriz? Vou colocar a Beatriz, você aqui, apresentadora. Prontinho, Beatriz, fique à vontade. Oi, boa tarde. Tá todo mundo ouvindo direitinho? Porque eu não consigo saber daqui. Perfeito. Tá bom, então a gente vai começar. O nosso grupo é o grupo A, é sobre ascaridíase e enterobíase. Esses são os integrantes do grupo. E a gente vai fazer uma introdução falando sobre as parasitoses intestinais no geral. As parasitoses intestinais, elas acometem as doenças mais comuns no mundo, acometendo cerca de 25% da população mundial. Ela é muito frequente em crianças e acarreta um problema de saúde pública, principalmente nas áreas rurais e periféricas de cidades de países subdesenvolvidos, devido às condições sanitárias precárias desses países. Acarreta um déficit no desenvolvimento físico e cognitivo e desnutrição dessas crianças. Calma que não está passando. Foi. É de grande importância médico-veterinária a ascaridíase e a ascarilumbricoides. Elas parasitam, respectivamente, o intestino delgado dos humanos e dos suínos, e são citados com frequência pela ampla distribuição geográfica e pelos danos causados aos hospedeiros que eles habitam. É conhecido popularmente como lombriga ou bicha, e é causado pela ascaridíase. O ascarilumbricoides, ele é encontrado em quase todos os países do mundo, mas ele ocorre pela frequência variada pelas condições climáticas e ambientais, e principalmente devido ao grau de desenvolvimento socioeconômico da população. Atualmente, os níveis do parasitismo continuam elevados, especialmente nas crianças de idade inferior a 12 anos, na fase escolar e em várias regiões brasileiras, quem quer que seja cidades ou seja em zonas rurais. Aqui a gente consegue ver, na imagem 2, a gente vê um ovo que potencialmente contaminante com a larva, e na imagem 3 é uma endoscopia, né, uma colonoscopia, mostrando o verme no intestino. Ela tem a transmissão de forma fecal-oral, é dada principalmente pela contaminação das águas, por conta da falta de saneamento adequado nas zonas rurais, e são utilizados pela irrigação de hortas, levando à contaminação das verduras que vão ser alimentadas, né, pela população. Também pode ocorrer pela ingestão da água, né, contaminada, que tem os ovos, e os ovos, eles não são removidos com facilidade na lavagem, porque esses ovos, eles têm uma capacidade de aderência nas superfícies. Por isso, é importante que se use substâncias que tenham capacidade de inviabilizar o desenvolvimento dos ovos em ambientes e alimentos que tenham grande importância para o controle da transmissão. Também pode ser feito
a transmissão pela poeira, através das aves e os insetos, principalmente as moscas e as baratas. Elas são capazes de veicular mecanicamente os ovos do Ascaris lumbricoides. E pela sua grande importância, sua grande capacidade de aderência às superfícies representa um fator muito importante para a sua transmissão. A migração das larvas, ela pode ocorrer para os pulmões, podendo acarretar febre, tosse, a respiração sibilante e, às vezes, até sangue na expectoração, né, no escarro. Também existe a síndrome de Loeffler, é uma doença pulmonar eosinofílica, traz uns sintomas respiratórios mais leves, como tosse seca, e ocorre mais frequente em crianças que vivem nas áreas com más condições sanitárias. O diagnóstico ele se baseia pelos sintomas respiratórios característicos e frequentemente transitórios, os achados radiológicos de tórax e a eosinofilia no sangue periférico. A doença normalmente ela regride depois de um mês e o tratamento é sintomático e pode consistir com o uso de corticoides. Quando há um número reduzido de vermes, não é comum que se tenham sintomas digestivos, e quando há uma presença, um grande número de vermes pode trazer cólicas abdominais, às vezes até obstruções. Os vermes adultos, às vezes, bloqueiam a abertura do apêndice secal, dos ductos biliares e do ducto pancreático, podendo provocar dor abdominal e risco potencial para um quadro de abdômen agudo. Também é possível que os vermes migrem para a boca e para o nariz, e são vomitados ou expulsos pelas fezes. O diagnóstico clínico, como a ascaridise ela é pouco sintomática, é difícil fazer um diagnóstico só pelo exame clínico, então é necessário fazer um exame laboratorial, a pesquisa dos ovos nas fezes, e a coleta ela deve ser feita com cuidado para que não tenha contaminação com a urina ou com a própria água do vaso sanitário. É preciso que seja feito com cuidado para que não tenha esse tipo de contaminação que pode trazer prejuízo no resultado do exame. O tratamento pode ser feito com albendazol, dose única de 400 miligramas, que apresenta níveis de cura e redução de ovos até 100%. Mebendazol, uma dose única de 500 miligramas, tem alta efetividade também contra as caridias e outras parasitoses intestinais. Os níveis de cura e redução dos ovos vão entre 94% a 100%. O levaminazol, a dose única de 2,5 miligramas por quilo. Pamoato de pirantel, a dose única de 10 miligramas por quilo. Os níveis de cura vão de 80% a 100%, e a ivermectina, a dose única de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. A enterobise ou oxiurose, vamos fazer uma introdução rápida. Os vermes adultos, eles habitam o intestino grosso dos humanos, mais precisamente no seco, podendo ocorrer na última parte do intestino delgado também, ou no apêndice secal. O enterobius vermiculares, eles podem também infectar os órgãos genitais femininos, a bexiga e a vagina e o útero, né? Provocando alterações nesses órgãos, dependendo do estado imunológico da pessoa. De acordo com a distribuição mundial, ela tem maior prevalência nas crianças em idade escolar, competindo com o Ascaris lumbricoides pelo primeiro lugar, entre as endemias parasitárias com ampla distribuição geográfica e alta frequência. Aqui a gente consegue ver, né, uma imagem aqui os ovos contaminados.
A transmissão ela ocorre em ambiente doméstico ou em ambientes coletivos, como nas creches, nos asilos e nas enfermarias infantis. Os fatores responsáveis pela alta taxa de transmissão são pelas fêmeas, que realizam ovoposição de grande número de ovos na região perianal, tornando-se infectantes em curto período e resistem até 3 semanas contaminando roupas de cama, roupas íntimas, alimentos e até na poeira. Os tipos de transmissão podem ser a heteroinfecção, ou também chamada de primoinfecção, caracterizada pela infecção dos ovos presentes na poeira, alimentos ou nas mãos sujas, atingindo o novo hospedeiro. A autoinfecção externa é quando os ovos presentes na região perianal são levados através das mãos na boca. A autoinfecção interna é um mecanismo mais raro, mas pode ser relatado quando as larvas infectantes eclodem no reto e elas migram até o seco para se transformar em vermes adultos. Ou através da retroinfecção, que é quando as larvas elas eclodem na região perianal ou até anal, né? Penetram pelo ânus e migram pelo reto até a região cecal, onde se transformam também em vermes adultos. As manifestações clínicas, a maioria é assintomática, não sendo relatada nenhuma alteração na região cecal ou anal, e quando ela é sintomática, pode apresentar uma diarreia mucopurulenta e sanguinolenta, apresentando-se fétidas, também a presença de tenesmo, além de dores abdominais, apendicite, enterite catarral, anemia e prurido nasal. A manifestação mais frequente é o prurido anal, provocado pela presença das fêmeas grávidas na região perianal e na eclosão dos ovos, sendo que as alterações mais relatadas são decorrentes do prurido anal são a irritabilidade, nervosismo, insônia e muito raramente até convulsões. A sintomatologia depende da localização e da extensão das lesões causadas pela presença do parasita no hospedeiro, além da carga parasitária e da eficiência do sistema imunológico. O diagnóstico clínico, a gente faz principalmente pelo prurido anal e noturno, a gente faz essa suspeita, né, mas a gente não faz o EPF para enterobíase. A gente faz um método de fita adesiva, ou também chamado de método de Graham, que deve ser feita ao amanhecer antes de tomar banho, e repetido em dias sucessivos, caso dê negativo. O exame, a gente corta um pedaço de 8 a 10 centímetros de fita adesiva transparente, coloca-se a mesma com a parte adesiva para fora, sobre o tubo de ensaio, ou até no dedo indicador, mas sendo perigoso também, né, pela contaminação do executor do método. Apõe-se a fita várias vezes na região perianal, e depois coloca-se a fita sobre a lâmina de vidro, leva ao microscópio e examina no aumento de 10 a 40 vezes. O tratamento, a gente faz pelos vários fármacos, também podem ser eficazes para a eliminação desses vermes, pois eles são bastante sensíveis às drogas usuais, e outros métodos mais simples, como enemas de água morna, também são eficazes. O albendazol é a droga de escolha, e a dose indicada em crianças acima de 2 anos é de 100 miligramas em dose única, com eficácia de até 100%. Os efeitos colaterais vão de náuseas, vômitos, cefaleia e podem estar associados ou não a um desconforto gastrointestinal. Ela também tem ação teratogênica e embriotóxica. O palmoato de pirantel, a dose indicada é de 10 miligramas por quilo em dose única, tem uma efetividade já de 80% até 100%, tem efeitos colaterais também de náuseas, vômitos, cefaleia, sonolência, erupção cutânea. E tem aí contraindicação também para grávidas e quem tem disfunção hepática. Aí Oi. Aqui onde você está colocando a albendazol, droga de escolha, dose indicada que é acima de 2 anos. Dose única de 100 miligramas. Esse dose única de 100 miligramas não seria do bembendazol, não?
E geralmente o que a gente usa de droga de escolha é a mesma droga, a dose para adulto, 400 miligramas, dose única de albendazol. E aqui, ó, essa dose 100 miligramas, geralmente é do mebendazol, que também é eficaz em dose única. Depois você dá uma conferida, tá? Tá ótimo, obrigada, Benedito. E só para finalizar aqui, né, também a ivermectina, ela só é usada em pacientes acima de 15 quilos, e a dose indicada é de 200 microgramas por quilo em dose única. E ela tem uma eficácia já diminuída, como a gente pode ver aqui, 85%. E tem os efeitos colaterais, né, que a gente já falou, das náuseas, vômitos, cefaleias, e também pode trazer astenia e, mais raramente, alterações do sistema nervoso central durante a gravidez e em amamentação. A gente colocou aqui a disponibilidade dos medicamentos, né, aqui, igual estava falando, realmente 400 miligramas que está aqui, acho que ali estava equivocado a dose, tá vendo? Tem até os preços que a gente colocou. E obrigada, acabou. Essas são as nossas referências. Obrigada, gente. Ótimo, muito bom. O alerta para vocês fica a mesma coisa, tá? Da prevenção, né? Que vocês têm que sempre levar em consideração. Como é que eu vou fazer a prevenção? É aquela história que eu aprendi muito com um professor que a gente tinha de parasitologia, o professor Ibiapina, era uma figuraça, sabe? Ele era nordestino, mas dava aula em Juiz de Fora e dava aula para nós. E a nossa aula de parasitologia era 1h da tarde. Vocês imaginam 1h da tarde no verão, com aquela sala, eram salas pequenas, totalmente fechadas. A gente começava a cochilar, o professor chegava perto da gente, dava os parabéns para a gente, abraçava a gente, pela luta que a gente estava tendo de abrir a boca toda hora para não dormir, né? Que era muito fácil da gente estar dormindo naquele horário, né? E ele era um estimulador para nós, né? Para a gente estudar, uma pessoa que a gente sempre teve um carinho muito grande com ele. Então, ele falava sempre para a gente, não se esqueçam, gente, não adianta dar só remédio. Você tem que tratar o doente, mas fazer a prevenção do sadio. Então, por exemplo, quando você vai ter um oxiúris, você vai tratar o oxiúris da criança, né? Você mesmo falou, Beatriz, que a postura dos ovos geralmente é durante a noite. Então, essa postura dos ovos, ela fica na roupa do bebê, da criança, e ela sobrevive um tempo importante no meio ambiente. Então, no dia seguinte, tem que ter muito cuidado em trocar a roupa de cama, não pode trocar e sacudir, não, vai espalhar ovo para tudo quanto é lado, né? Mas os cuidados com a roupa de cama, pelo menos durante os períodos de tratamento, é importante. Não precisa ferver, não precisa estragar a roupa da criança, porque já vi casos que mandava ferver a criança, até a roupa da criança, perdia a roupa, de tanto que lavava e esfregava. Esse é um ponto. O segundo ponto é que existe muito paciente assintomático em casa. Então, esse tipo de patologia, principalmente tensilo pulmonar, e mais essa situação do oxiúris, é que a criança está inserida dentro de uma comunidade, dentro de uma família, né? E essa família está inserida dentro de uma comunidade. O que quer dizer? Eu tenho que cuidar do ambiente, não ter um ambiente favorável à parasitose, como saneamento básico, água tratada, cuidado, conhecimento, educação sanitária, essa série de coisas. Em casa, você tem que estender o tratamento à família também, você tem que ter um paciente assintomático, mas está transmitindo o oxiúris, por exemplo, e tratar a criança. Você trata a criança, mas você não deixa que ela reinfecte. Ou seja, às vezes você faz um tratamento único com mebendazol, e ela, durante a noite, a postura de ovos, né, ele pode reiniciar o ciclo e causar novamente. Ou seja, então tem cuidados com a roupa de cama, tudo isso, na prevenção. Porque o dar o remédio é o mais fácil para a gente. E às vezes é muito negligenciado, não só a giardia, como foi colocado, ou qualquer parasitose. Hoje a gente não preocupa, né, às vezes, de saber a água tratada, qual que é a água que se consome, qual que é o local, né? Porque a maioria, quando você está em zona rural, a maioria dos casos a água é de poço, a água é de nascente, né?
onde tem gado, que transmite, que está contato bebendo água por ali por perto. Todos esses cuidados tem que estar sempre atento. E uma coisa importante que você mostrou, eu não sei, desculpa eu não ter perguntado na primeira apresentação da Débora, se todos esses medicamentos que foi falado está no mercado hoje. O que acontecia às vezes na prova quando eu perguntava? Tinha situações que tinha medicamentos já tinha sido retirado do mercado há muito tempo e teve pessoas que tratou só com esse medicamento, né? Então é importante que a gente conheça, igual você colocou, no SUS. O que eu tenho no SUS que é o maior empregador nosso, médico? O maior empregador do médico é o SUS. O que tem lá no meu posto de saúde? Eu tenho albendazol, eu tenho mebendazol e eu tenho tiabendazol. Beleza. Dá para me tratar a grande maioria das parasitoses. Raramente eu vou precisar de outro, tá? Então é importante que a gente conheça que você vai passar um medicamento que é a coisa mais desagradável do mundo. Por isso que eu mandei a mensagem para vocês poderem conferir, tá? A pior coisa do mundo Não, vocês eu vi, que vocês apresentaram no final a disponibilidade de medicamento. Eu não sei o primeiro grupo, eu não me recordo. Mas é importante saber isso. Porque você imagina, você passa uma receita, eu já vi situações dessa em farmácia, que chegou para entregar uma receita, aí o pessoal, meu filho, vira e fala, não, esse remédio, volta do seu mês, esse remédio já saiu do mercado há muito tempo, esse remédio não tem mais não, já acabou. O paciente já sai ali e fala, meu médico não sabe que esse remédio não fabrica mais, não está? Não, o médico está desatualizado, o que é? Então é sempre importante, quando a gente fizer uma leitura, a gente ver a disponibilidade de medicamentos, né? E vocês viram, nessas duas apresentações, a ivermectina, né? É tão usada hoje aí que a gente não sabe nem para que serve mais, né? Essa ivermectina. Mas eu lembro direitinho de um professor que eu fiz no meu um congresso de pediatria que eu fiz no Nordeste, um cearense falou isso com a gente, um médico cearense pediatra, falou assim, apresentou a ivermectina e falou, vocês, cuidado, eu não consigo entender essa mensagem que ele deu naquela época, isso é uns 20 anos atrás, essa ivermectina, vocês cuidado com ela é um perigo, ainda mais vocês passando em criança, pelos efeitos colaterais, o risco que existe. Pense com muito carinho antes de usar a ivermectina, né? E hoje o uso de ivermectina, assim, tá igual água, né? Ok? Beleza, Débora. É só porque eu esqueci de comentar no início, só para a gente não ter esse risco de passar uma medicação e a gente não encontrar. E sempre, de preferência, quando a gente está no posto, usar a medicação que a gente tem lá para oferecer, que a grande maioria das pessoas, né, que nos procuram lá não tem condição de comprar medicamento. Beleza, podemos passar para a próxima apresentação. Quem vai apresentar? Ana? Ana Simão. Deixa eu colocar aqui, Ana. Fique à vontade, Ana.
Oi, tá me ouvindo? Sim. Boa tarde, gente. O tema do nosso grupo é sobre parasitoses intestinais e é sobre amebíase. Eu que passo? Esses são os integrantes do grupo. Para começar, a amebíase é o nome dado a uma infecção causada por um protozoário, que ele é denominado Entamoeba histolítica. Esse protozoário ele pertence à família da Entamoebidae e é um organismo eucariota unicelular e eles se deslocam por meio de pseudópodes. Além disso, eles podem atuar de forma comensal e em algumas situações podem ser patogênicos. Existem 8 espécies de entamoeba que são encontradas no ser humano. Dessas 8, apenas a entamoeba gengivalis vive na cavidade bucal e as demais, como a entamoeba coli, a díspara e a histolítica, elas vivem no intestino grosso. E apenas a entamoeba histolítica e a díspara, elas são patogênicas. As duas espécies patogênicas ao ser humano, que é a histolítica e a díspar, elas são protozoários morfologicamente idênticos. A histolítica é um protozoário invasivo, que é capaz de causar várias síndromes graves, e ela é responsável por diversas mortes. Já a entamoeba díspar é um patógeno de baixa virulência e não é invasivo. É responsável por 90% dos casos de amebíase do mundo, especialmente nas formas assintomáticas e na colite não disentérica. Nesse slide, a microscopia da entamoeba histolítica e da entamoeba díspar. Na epidemiologia, estima-se que mais de 10% da população mundial esteja infectada pela entamoeba díspar e a histolítica. Nos países em desenvolvimento, a prevalência da infecção é alta, sendo que 90% dos infectados podem eliminar o parasita durante 12 meses. A transmissão ela é feita no ambiente, né, pela eliminação de cistos que vão junto com as fezes e podem contaminar água e alimentos e pode permanecer viável se tiver condições favoráveis por até 20 dias. É importante ressaltar que a ocorrência da amebíase está associada com condições inadequadas de saneamento básico, deficiência de higiene pessoal e ambiental, além de algumas práticas sexuais também. O ciclo biológico da doença, a sequência é, primeiro a pessoa vai ingerir um cisto, que é do parasita, por meio de alimentos ou água contaminada. Esse cisto vai passar a ser um cisto maduro, que é a forma infectante da doença, e ele resiste à acidez estomacal, vai chegar até o intestino delgado, onde que vai ter essa degradação do cisto e vai gerar os trofozoítos. Vai ter uma migração para o intestino grosso e lá ele vai reproduzir por meio de fissão binária. Eles vão atravessar a parede do intestino grosso e vai invadir a mucosa intestinal. Se atingir a corrente sanguínea, pode atacar outros órgãos, como fígado, pulmão, cérebro, e após algum tempo no intestino, pode ter o enquistamento, que é a conversão em cisto. Vai virar um cisto maduro, vai sair pelas fezes e dessa forma pode infectar outras pessoas. Nas manifestações clínicas, a maioria das vezes a amebíase ela é assintomática, é a forma mais comum. A amebíase intestinal, ela é dividida em colite não disentérica, colite disentérica, colite necrosante e ameboma, que a gente vai falar nos próximos slides. Já a amebíase extraintestinal, ela vai ocorrer quando um trofozoito consegue atingir a circulação porta e pode invadir alguns outros órgãos, como fígado, pulmão, pele e cérebro. Essa forma geralmente acomete adulto
e pode ter alguns abscessos locais, pode ter abscesso no fígado, uma inflamação intensa e até gerar uma necrose hepática. Na forma clínica da amebíase intestinal, a gente tem essas 4. Na colite não disentérica, o paciente vai ter uma cólica abdominal com períodos de diarreia, vai ter fezes líquidas e raramente vai ter muco ou sangue. E vai ser intercalado com alguns períodos de acalmia. Já na colite disentérica, vai surgir após um período de incubação de mais ou menos 1 mês, o paciente vai ter febre, distensão abdominal, flatulência, cólicas abdominais e disenteria com mais de 10 evacuações, com muco e sangue por dia. Também pode ocorrer alguns distúrbios hidroeletrolíticos, desnutrição, inflamação e úlceras. Já na colite necrosante, a invasão do protozoário vai se estender para as camadas mais profundas da parede do cólon, principalmente no hemicólon direito, e pode ocorrer úlceras profundas, isquemia, hemorragia, megacólon tóxico, colite fulminante e pode até ter perfuração da alça. Por isso que a mortalidade dessa colite necrosante é alta. Já na ameboma, vai ter uma formação de um granuloma na mucosa do seco, no cólon ascendente ou ano retal. Vai ter presença de edema, estreitamento do lúmen e as manifestações vão se alternar entre diarreia e constipação intestinal. O diagnóstico, ele depende da identificação do trofozoito ou do cisto nas amostras de fezes por meio do exame microscópico direto de fezes, apesar de que ele tem uma positividade baixa e não consegue diferenciar a entamoeba histolítica das cepas menos patogênicas. Uma outra opção para o diagnóstico é o ELISA. Ele pesquisa o antígeno da entamoeba histolítica nas fezes e é um método capaz de diferenciar a entamoeba histolítica da dispar, além de ser um método rápido, possui boa sensibilidade e especificidade. Um terceiro método seria o PCR, né, que é a reação em cadeia de polimerase, reação com anticorpos monoclonais, e pode diferenciar as infecções por entamoeba patogênica e não patogênica também. Por último, a gente tem o imunoenzimático, que ele difere do ELISA, ele detecta anticorpos específicos para a entamoeba histolítica, e ele pode identificar anticorpos em pessoas assintomáticas também, mas que estão eliminando os cistos. O tratamento, ele deve ser priorizado para pacientes com entamoeba histolítica, mesmo em assintomáticos, já que esses assintomáticos, eles podem disseminar entre membros da família. Caso os testes para distinguir as espécies patogênicas das não patogênicas não estejam disponíveis, o tratamento ele deve ser administrado para as crianças sintomáticas com base no resultado positivo do exame de fezes. Para o tratamento, a Sociedade de Pediatria recomenda o paciente assintomático que está excretando cisto, ele deve ser tratado com uma amebicida intraluminal, que é o teclosan ou etofamida. Para paciente com colite invasiva, síndromes leves, doença extraintestinal, pode ser tratado com o metronidazol, o tinidazol ou o secnidazol, seguido pelo teclosan ou etofamida. Pode ser necessário também aspirar abscesso hepático quando a resposta medicamentosa é insatisfatória. Além disso, é muito importante também fazer um tratamento de suporte com hidratação e realização de exame de fezes para acompanhar, né, o paciente após o término da terapia, já que não tem nenhum esquema farmacológico que é completamente efetivo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o teclosan ou etofamida é indicado para tratar a forma intestinal assintomática, 500 mg 2 vezes ao dia por 3 dias, ou 100 mg 3 vezes ao dia por 5 dias. Esses fármacos também podem ser utilizados para tratar a forma intestinal ou extraintestinal sintomática, após o tratamento com nitromidazólicos, na mesma posologia.
O etofamida de 500 miligramas custa aproximadamente R$17 e o teclosan R$15 no comprimido de 500 miligramas. Já o metronidazol, ele tem comprimido de 500 miligramas e em suspensão de 20 miligramas por ml. Ele é usado para tratar amebias intestinal e extraintestinal, 15 a 25 miligramas por quilo por dia durante 7 a 10 dias. É importante lembrar que esses fármacos devem ser ingeridos após a refeição. Ele custa em média R$18 e a caixa com comprimido de 500 miligramas o SUS disponibiliza. O SUS disponibiliza a caixa de 400 miligramas e de 250 miligramas. O tinidazol, ele tem apresentação farmacológica em comprimido de 500 miligramas, ele trata formas leves e deve ser administrado 50 miligramas por quilo por dia, 1 a 2 vezes ao dia por 3 dias. Já nas formas graves, 60 miligramas por quilo por dia, 1 a 2 vezes ao dia por 5 dias. E esse medicamento está disponível apenas em comprimido e custa mais ou menos R$6. Já o sequinidazol, ele é uma suspensão de 450 miligramas por 15 ml ou 900 miligramas por 30 ml. Ele trata as formas leves e moderadas com 30 miligramas por quilo em dose única e nas formas graves, 30 miligramas por quilo dose única por 5 dias. Deve ser usado após refeição porque possui uma palatabilidade ruim que dificulta a aceitação das crianças. A prevenção, inclui condições de higiene básica, saneamento básico, esgoto tratado. É importante lavar bem as mãos com sabão antes das refeições, depois de usar o banheiro. É muito importante também que faça a lavagem das mãos, a lavagem dos alimentos, frutas, legumes e verduras antes do consumo. E sempre que possível, consumir água tratada, evitar água de poços, riachos. Quando a criança usa fralda, tem que ficar mais atento, porque a pessoa vai estar manuseando, as fezes ali, possivelmente contaminadas. Dessa forma, é ideal lavar as mãos antes e depois. A amebíase, ela é uma doença causada por um protozoário que vai alterar facilmente as funções do nosso trato gastrointestinal. Por isso, quando a gente perceber alguma alteração no hábito intestinal, principalmente diarreia, cólica, acompanhada de sangue ou não, é preciso procurar um médico, para atendimento adequado e interromper a transmissão do protozoário para mais pessoas. Essas são as nossas referências e obrigada pela atenção. Ok, muito bom. As apresentações estão muito boas. Está mostrando exatamente, as coisas o que você comentou, foi comentado anteriormente, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, Assim, eu digo assim, eu vou apresentar, eu vou fazer exame de PCR, vou fazer isso, vou fazer aquilo, a nível de SUS, a gente não consegue. Deixa eu colocar aqui só quem vai fazer a apresentação de passar. Então, o que a gente pode fazer? Quais os medicamentos que a gente tem que usar, Se a gente tem isso nas farmácias do SUS, repetindo exatamente o que eu falei anteriormente. Não adianta você falar, vocês viram o preço, é barato, R$11, R$17, é muito barato você comprar um medicamento. Mas quem recebe salário mínimo para cuidar da família, em todos os sentidos, é muito dinheiro. Muita raça de dinheiro. É como se a gente estivesse ganhando R$30 mil, 10%, 3 mil para você comprar de medicamento, Então, só para vocês terem a comparação do salário mínimo em relação a isso. Dá mais ou menos R$17, R$1, 10% do salário mínimo. Então, é muito dinheiro.
a gente associa isso com alimento, para criança. Então, a gente às vezes exige tanta coisa de uma família e não ajusta aquilo que é possível fazer de uma forma interessante para a criança, né? Vamos usar esse que dá bom resultado, né? Ah, vou usar a Anitta. Hoje já tem até a fórmula genérica, num preço muito mais acessível, né? Mas é um medicamento que a gente também, pelo tempo de uso, ele ainda está novo. Agora está usando também para a Covid, né? A Anitta trata tudo. Você der um remédio à Anitta, você trata todos os parasitas que você imagina na face da Terra. A gente tem que ter cuidado também com a escolha do medicamento. Aí vem a farmacologia, né? Nós temos que estudar a farmacologia, estudar as evidências, né? Saber como é que funciona o medicamento, onde atua, né? Para que a gente possa prescrever. Senão a gente fica naquela ideia, eu já coloquei ela como apresentadora, a Maria Clara, naquela ideia de que quem vai ensinar a gente farmacologia, qual o medicamento para ser usado, qual que é indicado, os representantes de laboratório, né? Que vai no consultório e começa a jogar aquela carga de medicamento que serve para isso, serve para aquilo, serve para isso, serve para aquilo. Você começa a passar de tanto que eles falam e a gente não esquece de estudar a farmacologia do medicamento. Ok? André, fica à vontade. Já está tudo ok. Precisa apresentar. Professor, é a Débora do grupo B. Porque, só para falar que meu grupo, a gente não colocou, assim, os remédios SUS, mas que apesar de ter mais medicamentos pelo SUS, na lista dos medicamentos aqui de Barbacena, que a gente conseguiu, dos remédios pelo SUS aqui em Barbacena, a gente só tem o albendazol, a ivermectina e o metronidazol para fazer o tratamento. Porque às vezes a gente pensa que tem pelo SUS em qualquer lugar e não tem, né? Tem que ver no local que você está atendendo, né? Exatamente, é isso mesmo. Por isso que eu fiz um comentário uma vez, eu acho que não no início. É importante, quando vocês estiverem já a nível de treinamento, né, nos ambulatórios da rede SUS, vocês terem conhecimento, né, de que tem na farmácia, né, para você saber o que você vai prescrever, quem que é a pessoa que dá atenção para vocês, quem que é a secretária, né, porque isso faz uma diferença danada no nosso local de trabalho, né? E na prescrição, porque você prescreve um medicamento e vai lá na farmácia e fala, doutor, não tem esse remédio aqui não. Olha a sensação que a gente vai ficar, né? Por isso que eu estou insistindo nessas colocações, tá? É só para a gente ficar alerta com isso, ok? Então vamos começar. Boa tarde, vocês estão me escutando bem aí? Vou começar, nosso trabalho é sobre estrongiloidíase. Esses são os integrantes do grupo. E eu vou começar falando sobre a epidemiologia. A estrongiloidíase, ela atinge principalmente crianças em seus primeiros anos de vida, mas em alguns casos sua infecção ela pode ser adquirida progressivamente durante a infância, podendo prevalecer durante a vida adulta. Ela é considerada uma doença tropical negligenciada e estima-se que afete 100 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo responsável por alta endemicidade na América Latina. Ela é comumente encontrada na África subsaariana, nas Américas, no leste da Ásia e na China. Nos países desenvolvidos, é vista principalmente em imigrantes ou viajantes provenientes de áreas endêmicas. No Brasil, ela está presente nas 5 regiões, mas suas taxas de infecção elas variam de acordo com a região, sendo os estados mais acometidos Minas Gerais, Amapá, Goiás e Rondônia. E ela é uma doença parasitária com grande importância na saúde pública, na qual a ausência do saneamento básico e o baixo nível socioeconômico, eles estão diretamente relacionados à falta de conhecimento e profilaxia da doença, que, consequentemente, vincula doença à pobreza. Pode passar. Em relação à etiologia, é da família Strongyloididae e da espécie Strongyloides stercoralis. Pode passar.
Na etiopatogenia, a infecção humana ela ocorre por duas vias, a via oral fecal e por penetração na pele. Na contaminação oral, a larva ela cai direto no trato gastrointestinal e a infecção ela ocorre por ingestão de água contaminada ou quando o paciente ingere alimentos preparados por mãos infectadas ou mal lavadas após evacuação. Já na penetração da pele por larvas filarioides de estrongiloides, geralmente ocorre por contato direto com o solo contaminado por fezes humanas, né? Por exemplo, andar descalço é um fator de risco importante, principalmente nas crianças que costumam brincar nessas áreas e descalças, né? Dessa forma, após a penetração na pele, as larvas elas migram para os pulmões e neles elas migram em direção à parte superior das vias aéreas e vão ser inconscientemente engolidas ao chegar perto da faringe e cair no sistema gastrointestinal. Quando elas chegam ao intestino delgado, as larvas elas amadurecem e evoluem exclusivamente para a forma de fêmea adulta, que mede cerca de 2 milímetros de comprimento. A estrongiloidíase também ela pode ser transmitida sexualmente através do contato oral e ela é mais comumente vista em homens homossexuais nessa forma de transmissão. Pode passar, por favor. Cada fêmea adulta pode viver até 5 anos, produzindo ovos e liberando novas larvas ainda dentro dos intestinos, e as novas larvas elas são excretadas junto com as fezes, reiniciando o ciclo de transmissão do verme. Existem mais casos, principalmente em regiões sem saneamento básico, onde os quadros de infecção eles são mais recorrentes. E o paciente infectado, ele passa a ser um potencial transmissor em cerca de 1 mês, pois da contaminação até a liberação das novas larvas pelas fezes existe um intervalo de 3 a 4 semanas. Pode passar. Bom, nessa imagem a gente consegue ver o que a gente falou sobre o ciclo, e é importante ressaltar novamente que no solo, né, podemos encontrar machos ou fêmeas, porém dentro do intestino as larvas elas sempre se desenvolvem para o gênero fêmea. Nas fezes é possível observar a presença das larvas e os ovos geralmente se desenvolvem por completo no intestino e são só observados nas fezes em caso de diarreia. Nem todas as larvas nascidas no intestino elas vão ser excretadas nas fezes. Algumas elas conseguem penetrar a mucosa do cólon ou a pele da região perianal e retornar à circulação sanguínea e vão em direção ao pulmão, reiniciando assim o ciclo, como acontece na autoinfecção, tornando possível a perpetuação da parasitose. Já em pacientes com sistema imunológico intacto, esse ciclo de autoinfecção ele é limitado ao trato gastrointestinal, mas em pacientes imunossuprimidos pode ocorrer hiperinfecção, que a gente vai falar mais para frente, o quadro dessa hiperinfecção. Agora a gente vai falar sobre as formas de manifestação. Ela pode ser assintomática, apresentar como quadro agudo ou crônico, e existe a forma de larva Currens, conhecida como bicho geográfico, que é uma forma da larva migrans cutânea específica da infecção por estrongiloides e resulta da autoinfecção, que vai causar lesões cutâneas eritematosas. E tem a hiperinfecção, que em casos de pacientes imunodeprimidos pode haver processo de autoinfecção maciça, provocando hiperinfecção pelo estrongiloides stercoralis e causar a estrongiloidíase disseminada, que vai acometer os órgãos extraintestinais, né, como o sistema nervoso central, coração, trato urinário, glândulas e outros órgãos e tecidos. Aqui nas manifestações clínicas, a gente tem o quadro agudo, que a manifestação inicial ela pode ser um enxantema pruriginoso e eritematoso no local em que a larva entra na pele, e o pé é o local mais afetado. Pode desenvolver tosse à medida que as larvas elas migram pelos pulmões e pela traqueia, e quando as larvas e os vermes adultos entram no trato gastrointestinal, pode causar dor abdominal, diarreia e anorexia. Já no quadro crônico, as larvas elas podem apresentar migração intradérmica
nas quais vão aparecer lesões com prurido intenso, que ocorre geralmente na região perianal e na parte superior das coxas. As queixas gastrointestinais são dor abdominal, diarreia e constipação intermitente. Os testes de sangue oculto nas fezes pode ser positivo e em raras ocasiões pode ocorrer hemorragia gastrointestinal, mas são fracas quando ocorrem. E os sintomas, eles podem mimetizar os sintomas da colite ulcerativa. Pode levar também a sintomas pulmonares de repetição, como pneumonia e sintomas de restrição pulmonar, mas em geral também são leves. Na estrongiloidia disseminada, ela foi descrita como uma forma letal de estrongiloidíase em imunossuprimidos, que ela é definida como o envolvimento de múltiplos órgãos e sistemas, além do pulmonar e gastrointestinal, né? A mortalidade dessa forma disseminada, ela pode chegar até 87%, e ela é frequentemente associada à infecção bacteriana secundária. Suas manifestações podem ser febre acima de 38 graus, dor intensa na barriga, diarreia persistente, vômitos, dispneia, tosse com secreção ou com hemoptise. No diagnóstico laboratorial, ele se baseia a partir do exame parasitológico de fezes. Algumas larvas rabitidoides, elas podem se transformar em filarioides quando conservadas em temperatura ambiente. Aí pode levar a um diagnóstico errado de hiperinfecção. As principais técnicas utilizadas são o exame direto, utilizando solução salina e Lugol, porém tem uma baixa sensibilidade. Os métodos de concentração de larvas, como o Baerman-Moraes e de sedimentação, e o método de Arada-Mori, são mais sensíveis do que esfregaços fecais diretos. E também tem a cultura de placa de agar, que tem alta sensibilidade. E nos quadros de estrongiloidíase disseminada, pode-se encontrar as larvas mais facilmente em fluidos corpóreos, né, como líquido duodenal, lavado broncoalveolar, escarro ou urina. Dependendo da fase clínica da infecção, as principais doenças que vão compor o diagnóstico diferencial são outras parasitoses, né? Como a ascaridíase, devido à tosse, infiltrado pulmonar e eosinofilia moderada no hemograma, giardíase, devido a vômitos e dor abdominal, ancilostomíase, por conta da disenteria, eosinofilia moderada no hemograma, tosse, infiltrado pulmonar, teníase, por conta da dor abdominal, tricocefalíase e amebíase, por conta de diarreia, dor abdominal, disenteria, febre e náuseas, e esquistossomose, por conta de eosinofilia moderada no hemograma. O tratamento, ele vai se dar a partir de alguns medicamentos, mas primeiramente com a ivermectina, que é o fármaco de escolha para a estrongiloidíase aguda e a crônica. Ele vai agir em células musculares e nervosas, levando à morte do parasita. A média de vida é de 16 horas e o medicamento é metabolizado no fígado. Sua dosagem é de 200 microgramas por quilo, em dose única, e para crianças maiores de 2 anos ou com mais de 15 quilos, a administração da dose é a mesma que em adultos. Caso tiver menos de 15 quilos, a segurança e a eficácia ela não é estabelecida. Tem como efeito colateral midríase, ataxia, tremor, vômitos, letargia e encefalite. E ele é contraindicado em crianças com peso menor que 15 quilos e grávidas. E também não foram estabelecidas segurança no primeiro trimestre da gravidez. E, se possível, é melhor evitar o uso do medicamento até o pós-parto. Porém, se tiver risco de hiperinfecção, o benefício ele vai superar os riscos, né, das contraindicações, e as mulheres devem receber o tratamento. A ivermectina ela é disponibilizada pelo SUS e o seu valor à parte está entre R$15 e R$30. Além da ivermectina, pode usar também o tiabendazol, que a dosagem é entre 25 a 50 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, de 3 a 7 dias. Os efeitos colaterais constam de náusea, vômito, diarreia, anorexia, dor abdominal, fadiga e sonolência. A contraindicação é no caso de gravidez de risco, mulher em lactação, úlcera no duodeno ou no estômago.
Esse medicamento ele não é disponibilizado pelo SUS, ele custa entre R$20 e R$30. E temos o albendazol também, na dosagem de 400 miligramas, 2 vezes ao dia, de 3 a 7 dias. Seus efeitos colaterais são asfixia em crianças, e sua contraindicação é no primeiro trimestre de gestação. O medicamento está disponível no SUS, e seu valor à parte varia entre R$5 a R$15. Nos casos de estrongiloidíase disseminada, o tratamento deve ser feito com ivermectina e albendazol por 14 dias, mais uma dieta certa e hidratação endovenosa. Pode passar, por favor. Nas medidas preventivas, evitar andar descalço, principalmente em chão com areia e lama, lavar adequadamente os alimentos antes de comer, lavar as mãos antes de comer e após ir ao banheiro, lavar a região genital após defecar para evitar que a larva volte a reinfectar o organismo, lavar bem as roupas de cama e roupas íntimas, tratar corretamente a infecção para evitar voltar a pegar e procurar o médico periodicamente para a rotina. Essas foram nossas referências. E é isso. Obrigada. Ok. Muito bom. Basicamente se mostrou aquilo que nós precisaríamos saber mesmo, né? Cuidado só com o imunodeprimido, né? Ou que você vai fazer alguma droga imunossupressora, né? Para você, se o paciente tiver uma estrongiloidíase, você pode disseminar essa doença, uma doença grave, né? Então tá muito bom. E agora, qual que é a função de vocês? Juntar tudo isso na cabeça e colocar. O diagnóstico clínico às vezes é difícil, tem paciente assintomático, né? É lógico que a gente tem algumas situações, a criança está comendo terra, está comendo sabão, está comendo papel, opa, silócio, pode ser anemia, né? A criança está com diarreia, com restos alimentares, com período de acalmia, opa, má absorção, pensa na giardia, está com fezes disentéricas, né? Contaminação através de ar, opa, vou pensar na ameba, e assim por diante. Não, anda em zona rural e anda descalço, não usa bota, não usa sapato, não usa nada, teve uma lesão que coçou muito, depois começou a ter dor abdominal, penetração das lavas pela pele, então tudo isso é que nos dá uma ideia, porque muito, muito frequentemente os exames parasitológicos de fezes dão negativos. E outra coisa, primeiro, aquilo que a gente já falou, né? Você falar a sintomatologia, qual é o exame que você quer, o que você está suspeitando, para ajudar no diagnóstico. Mesmo assim, a coleta tem que ser, tem, por exemplo, a giardia, às vezes ela fica 10 dias sem eliminar cisto nas fezes. Então, se você faz o exame de fezes naquele período de 10 dias, então a chance de dar negativo é quase 100%. Então, pelo menos, você colher as fezes para 3, 4 amostras, ou em períodos de alternados, né? Você faz dia sim, dia não precisa fazer 3 dias seguidos, senão você pega os 3 dias dos 10 dias, vai dar tudo negativo. Em certas situações, diante de uma clínica, né, de diarreia, você melhora, período de acalmia, parou, depois voltou com o quadro novamente, se suspeita, uma alta suspeita clínica, já nos autoriza a fazer o tratamento, tá? Eu tive uma situação entre várias, né, que uma mãe falou assim, doutor, ele colocou o verme, eu peguei o verme, misturei nas fezes dele, levei para o laboratório e veio negativo. Foi, mas você não precisava nem ter levado o exame, né, para o laboratório, trazia o verme aqui que a gente já identificava, né. Então, pelas características que ela nos informou, a gente fez o tratamento, só para vocês terem uma ideia. E da oxiúris, né, só voltando um pouquinho, às vezes você consegue visualizar. Você viu que foi comentado, né, pela Beatriz, se não me falha a memória, que da fita gomada, para você colher antes de tomar banho, porque você lava e tira os vermes tudo. E já tive relato de mães, por exemplo, olha tudo, à noite, olhei, o bumbum estava coçando muito, eu vi uns bichinhos branquinhos ali, é o oxiúris, não precisa nem fazer fita gomada, você já pode iniciar tratamento, né? E o controle de cura, né? Controle de cura das parasitoses.
melhora clínica e exame negativo. Mas como a gente tem muito falso negativo, cuidado, aí não tem jeito de você controlar através do exame de fezes, seria mais através da clínica. Houve um período, e às vezes existe ainda na literatura, que algumas situações, por exemplo, giardia assintomática não trata. Então é uma polêmica danada. Toda vez que a gente faz um encontro, né, de gastroenterologia, se discute isso. Aí às vezes muda. Não, vou tratar tudo assintomático, sintomático, a gente trata porque ele pode ser um portador e eliminar, né, esse parasita e dar sintoma em outra pessoa. Então a gente tem que ter cuidado com isso, juntar toda essa proflexia, né, que vocês comentaram, que é água tratada, alimento, lavar a mão, aqui já acrescenta, da calçado, então uma série de situações, né, que a gente tem que estar atento no nossa consulta de pediatria. Então, você vê como é que a consulta de pediatria é muito extensa, né? Eu tenho que pensar em risco de maus tratos, risco de acidente para fazer prevenção, eu tenho que ver as vacinas da criança, eu tenho que ver crescimento, eu tenho que ver desenvolvimento, eu tenho que fazer prevenção de proflexite parasitória. Tá uma série de situações que viram uma rotina nossa. Igual você comentou agora no final, né, a Ana comentou, não foi a Ana, foi a Audrey, não sei, que comentou... a Audrey comentou que você levar o médico para consulta de rotina. Na realidade, o que ela quis dizer muito claramente para mim é a puericultura, né? É você manter a puericultura naquelas datas que a gente viu na primeira aula. A partir de 5 anos, uma vez por ano no mínimo, né? Ou a cada semestralmente. Não é para passar remédio, não é para dar remédio verde, não é nada para isso, não. É para que a gente faça puericultura, que é avaliar crescimento, desenvolvimento, essa série, como é que a criança está na escola, como é que está o sono, como é que está tudo isso, para você identificar risco e fazer a prevenção. Ok? Muito bom. Então, hoje nós podemos nos encerrar, né, não sei nem que horas são, mas a gente pegou muitas dessas parasitoses para debater e discutir hoje, né? Nos deixa muito feliz com as apresentações de vocês, ok? Deixa eu só tirar a presença aqui de vocês, embora eu não sei se tem muito valor essas presenças, porque eu estou vendo aqui, tem aluno aqui que nunca assistiu uma aula. Eu vejo que na presença, eu fui avaliar as frequências, tem gente que nunca veio, nunca assistiu. Estou fazendo minha função, né? Depois da faculdade, ver o que elas querem fazer com quem não vem assistir a aula. Deixa eu só salvar. Gente, muito obrigado, uma boa noite para vocês. E quinta-feira nós vamos conversar um pouquinho sobre diarreia aguda e TRO muito rapidamente, que é uma aula curta, e aquela aula do dia 3 a gente vai falar sobre coqueluche e cachumba, ok? Então fiquem com Deus, fiquem em paz, uma boa semana para todo mundo.